Ai, gente. Oh my God! Meu Deus. Oh my God! Meu Deus. Meu Deus. Afaste-se daí. Meu Deus, afaste-se daí. Não, 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 afaste-se daí. Meu Deus. Afaste-se. Meu Deus. Meu Deus. Isso é insano. Loucura. Então, se vocês ainda não ouviram, teve um esquerdista que achou que seria uma ótima ideia fazer o que vocês acabaram de ver aí na tela, porque ele não gostava do ICE. Foi um protesto. Esses esquerdistas, cara, eles passaram dos limites. Bem, a CNN sim queria falar sobre esse assunto. E quando eu te digo, o nível de frustração que eu tenho com esse pessoal é algo que eu nem sei como descrever. É só, você vai entender o que eu quero dizer quando assistir esse trecho. É simplesmente totalmente ridículo. Um dia depois que isso aconteceu em protesto, algum esquerdista em protesto fez algo ridículo. Agora, felizmente, ninguém morreu nisso tudo. Acho que alguns policiais ficaram um pouco feridos. Estou supondo que isso aconteceu quando eles estavam imobilizando o cara. Mas, felizmente, ninguém morreu por causa disso. Mas você pensaria que, sabe, os esquerdistas iriam se manifestar e dizer: a gente tem que denunciar esse tipo de coisa. Isso ficou ridículo. Coisas óbvias de bom senso. Mas não. Então, dito isso, não esquece de deixar o like, se inscreve se você é novo e vamos lá. Durante o programa. Scott, começo com você. Palavras e ações importam, certo? Acho que já falamos sobre isso antes com, você sabe, republicanos dizendo coisas, democratas dizendo coisas, e também houve as ações do ICE. Quando você olha para isso, você concorda com Roman que isso aconteceu por causa dos democratas? Ou é apenas um homem que decidiu fazer algo ilegal? Concordo com Roman, e não é um cara agindo sozinho. Este é mais um de uma longa série de ataques. Primeiro de tudo, deixa eu parar. Deixa eu interromper aqui antes que Scott comece a responder. Perceba a maneira como ela fez a pergunta. Ela citou os republicanos. O que eles têm a ver com isso? Tem relação com o que aquele cara fez agora? Mas aí ela também disse: bem, isso é só um caso isolado ou foi obra de um lobo solitário? Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Se fosse um indivíduo de direita, algum extremista de extrema direita, vocês acham que ela diria exatamente a mesma coisa? Talvez ele seja só um lobo solitário, e isso não represente toda a direita. Você acha que ela diria algo remotamente parecido com isso? Não. E esse é um dos problemas que eu tenho com o que costumava ser chamado de mídia tradicional. Essas pessoas não são imparciais. Essas pessoas não apenas noticiam os fatos. Basta ver muitos que foram demitidos e iniciaram seu próprio podcast. Todos eles são pessoas da extrema esquerda, completamente malucas. Por exemplo, Don Lemon, e Joyless Reed.
certo? Eles são todos de extrema esquerda. Garanto que, se ela fosse demitida, eu nem sei o nome dela de cabeça. E se ela começasse o próprio podcast, seria exatamente a mesma coisa. Um podcast de extrema esquerda promovendo os democratas. Pode apostar nisso. Isso não é mais notícia. Isso não é mais notícia. Isso é propaganda democrata. Como vocês lembram dos distúrbios do BLM, quando o letreiro dizia em chamas, mas em grande parte pacífico. E ao fundo tinha todo tipo de caos e um prédio pegando fogo. Eles enlouquecem por causa do 6 de janeiro. Eles mencionam isso toda vez que tem oportunidade. Na verdade, isso vai ser mencionado nessa conversa. Vamos continuar. Ataques contra o pessoal do ICE e as instalações do ICE. Houve um aumento enorme na violência contra agentes do ICE, na verdade, contra todas as forças de segurança, especialmente as federais. Então eu acho que o Sr. Homan está absolutamente certo. E eu acho que você tem membros do Congresso, o prefeito da cidade de Nova York, governadores, como o Homan disse, todo tipo de gente por aí usando uma linguagem que pode levar alguém a fazer esse tipo de coisa. É desprezível. Essas pessoas agem como justiceiros políticos programados pela esquerda para resolver tudo por conta própria. Isso precisa parar agora. Mamdani divulgou hoje uma declaração dizendo que é ruim e que vão cooperar. Esse é o mesmo cara que já fez algumas das críticas mais pesadas ao ICE, defende retirar o financiamento da polícia e faz da retórica contra as forças de segurança um pilar político. Não sei como você concilia essas posições e duvido que tentem. Acho que Homan está certo. Será que as ações do ICE levam as pessoas a falarem assim, não só pelas mensagens dos democratas, mas pelo que vem em suas comunidades? Então, se você acredita que uma agência do governo... Então a culpa é do ICE, por as pessoas estarem fazendo essas besteiras. Isso é, antes de tudo, completamente ridículo. E segundo, você entende minha frustração, certo? Em vez de admitir e dizer que precisamos denunciar esse terror da esquerda, está tudo fora de controle. É só um monte de gente arrumando bode expiatório. Uau! Você não acha que é por causa do ICE? Sabe, tipo, não. Só porque alguém manda você pular de uma ponte, não significa que você deva pular de uma ponte. Tipo, isso nunca é uma boa ideia. Só porque alguém mandou você fazer. Sabe o que quero dizer? É simplesmente bobo. É loucura. Mas esse é o Partido Democrata moderno, cara. Está fazendo algo de que você não gosta e suas opções são A, votar. B, diga o que pensa. Ou C, ir detonar um dispositivo incendiário no prédio federal na cidade de Nova York e você escolhe C. Não há justificativa ou como racionalizar isso. É absurdo alguém argumentar isso hoje à noite. Vamos analisar o caso do Scott. Se você acredita que uma agência do governo está fazendo algo errado, você usa seu voto? Você usa suas palavras? Ou você recorre à violência? Em um exemplo muito claro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivou implicitamente as pessoas a recorrerem à violência. Esse foi o levante de 6 de janeiro. Ele não disse que o seu voto ou as 80 e tantas ações judiciais que nós movemos eram suficientes. Ele não avisou que resolveríamos isso pacificamente. Na verdade, ele incentivou as pessoas a irem do Elipse ao Capitólio sem saber o que ocorreria e ciente de que estavam armadas e eram violentas. Esse cara, Donald Trump, é responsável por alguns dos discursos mais terríveis, insinceros e politicamente violentos do nosso país. Então eu não acho. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E eu já mostrei o vídeo 1001 vezes. Ele disse, vão de forma pacífica e patriótica fazer a voz de vocês ser ouvida. Mas esses... Eu quase xinguei. Quase xinguei. Essas pessoas, esses esquerdistas, esse cara, continuam mentindo sobre isso. Mas tem outra coisa também. Vamos seguir a narrativa dele, certo? Vamos seguir com isso. Vamos com isso. Vamos dizer que Trump incitou um motim em 6 de janeiro. Há quanto tempo foi isso? Exatamente. Isso foi o quê? 6 anos atrás? Então você quer me dizer que
Para encontrar algum tipo de violência da direita, você tem que voltar 6 anos inteiros. Acho que isso diz muita coisa. Porque eu posso simplesmente olhar para o que aconteceu ontem. Alguém acionando algum dispositivo incendiário. Posso voltar ao ano passado, quando as pessoas estavam atacando concessionárias da Tesla com bombas, parando pessoas que dirigiam Teslas e as agredindo, mostrando armas para elas. Todo tipo de loucura, riscando o carro das pessoas, se elas estivessem dirigindo qualquer modelo de Tesla. Posso voltar a menos de um ano atrás e encontrar violência da esquerda. Não preciso voltar 6 anos inteiros. E também tem outra coisa. E eu já falei sobre isso em conversas com diferentes pessoas, diferentes democratas, porque todos eles também mencionam a mesma coisa. Os democratas sempre dizem, bem, eles tentaram tomar o governo quando invadiram o prédio em 6 de janeiro. Se tudo o que fosse preciso para tomar o governo dos Estados Unidos fosse correr para dentro de um prédio, você tem ideia de como estaríamos? De quão ferrados estaríamos? Se fosse só isso que precisasse, estaríamos bem ferrados. Você não acha que China ou Rússia já teriam descoberto isso há muito? Se tudo o que você precisasse fazer fosse invadir um prédio do governo, tomar o prédio e pronto. Agora você é dono dos Estados Unidos. Vamos lá, né? Ah, fala sério? Nós temos bombas do tamanho de ônibus. Não estou brincando. Temos bombas do tamanho de ônibus. E você acha que entrar correndo em um prédio é de repente tranquilo? É. Governo tomado. Tipo, não. Se a gente realmente quisesse... Ei, todos vocês, na verdade, todo mundo corre pra dentro daquele prédio. Lá vem aquele ônibus caindo do céu. Sabemos que eles já eram. Todos estavam lá. Aquela coisa do tamanho de um ônibus caiu em cima daquilo. Onde o prédio ficava, agora há uma enorme cratera. Sabe o que quero dizer? Não estou defendendo a violência. Só estou dizendo, estou destacando o quão bobo o argumento deles realmente é. Sabe, porque eles sempre mencionam o 6 de janeiro e você sabe, tomar o controle do governo e todas essas outras besteiras. E é não. Não. Nem de perto. Nem de perto. Trump é pequeno. Não, ele não disse isso. Na verdade, ele disse pacificamente e patrioticamente. Isso é um fato. Está em vídeo. Qualquer um pode buscar isso. Se você não acredita em mim, vá assistir ao discurso inteiro. Na verdade, eu incentivo qualquer pessoa que não tenha visto o discurso dele, eu incentivo você a assistir ao discurso inteiro. Vá assistir. Essa declaração do Scott de jeito nenhum. Violência política é errada, seja da esquerda ou da direita. O problema é que eu não conheço nenhum presidente democrata na minha vida que já tenha incentivado violência política. Nunca vi um presidente republicano incentivar violência política até Donald Trump. Aqui cruzamos o limite proverbial. Nós passamos do ponto sem volta com Donald Trump. E se não o denunciarmos por suas atividades irresponsáveis ao incentivar isso, nós também seremos responsáveis. Você conhece algum democrata que tenha incentivado violência política? Sério? Joe Biden? Lembro de um discurso em que ele disse: queria levá-los atrás das arquibancadas. Joe Biden disse essas palavras. Ele falou isso. Vocês lembram quando Joe Biden fez aquele discurso com fundo vermelho e parecia bravo? Sabe, um nome que eu não vou mencionar, porque é isso que os democratas sempre fazem. Aquele não foi um discurso cheio de violência e raiva? Sim, com certeza foi. Mas então, aqui está uma das grandes diferenças entre, o tio Trump dizendo algo como lute, 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 certo? E um desses democratas dizendo, como Maxine Waters, sempre que você os vir em público, deixe claro que eles não são mais bem-vindos aqui. Ou você entende a diferença? Nós não somos loucos.
Nós não somos loucos. Esses esquerdistas são loucos. Eles vão dar um tiro na sua cabeça porque você discorda deles. Nós assistimos. Para quem discordar, assistimos. Descanse em paz, Charlie Kirk. Nós assistimos. O homem levou um tiro na garganta porque discordou das pessoas. Me mostre onde algum extremista de direita, algum extremista de extrema direita, está por aí atirando nas pessoas porque discordamos delas. Me mostre. Mas comente abaixo. Me envie o link. Me avise o que ele me mostrar. E não me diga que não tem gravação em vídeo. Todos nós temos esses aqui. Tem câmeras por toda parte. Câmeras de celular também estão por toda parte agora. Certo? Já falei disso, mas não importa agora. Não vamos discutir. Há câmeras de segurança em todos os lugares. Quase toda casa possui uma. Os carros têm câmeras no painel. Até os Teslas têm câmeras, né? São câmeras que ficam gravando e você pode voltar e conferir depois, o que é bem legal. Então você não pode me dizer, a gente só não pegou na câmera. Não, tem câmeras em todo lugar. Se aconteceu, está na câmera. E se você me disser que não está na câmera, então realmente não aconteceu. Não aconteceu. Eu não acredito em você. Me mostre esses casos de pessoas de direita sendo extremamente violentas, espancando pessoas, agredindo pessoas ou, pior ainda, matando pessoas porque discordamos delas. Me mostre. Eu vou esperar. Na verdade, não vou esperar porque estaria aqui para sempre. E eu não estou querendo esperar tanto tempo assim. Sabe, na verdade, um salve para Savannah Hernandez. Ela foi agredida recentemente. Foi no final do ano passado. Talvez no começo deste ano. Eu não sei. Não faz muito tempo. Foi por alguns esquerdistas. Supostamente, é claro. Mostre esses casos da direita sendo violenta, pois é nisso que sempre se apoiam. Dizem que Trump incita a violência, mas não, porque não somos violentos. Vocês é que são. Trump disse, lute, lute, lute. E nós, quando ouvimos Trump dizer lutar, 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 nós vamos às urnas. Quando Trump falou sobre a maioria silenciosa, somos nós. A gente não fala sobre isso. A gente aparece e realmente vota. A gente não dá tiros na cabeça das pessoas. A gente não faz isso. A esquerda faz isso. As próprias pessoas que ela estava tentando proteger fazem isso. Não nós. E por isso eu acho interessante que, sabe, sempre que esse tipo de discussão aparece, sempre que tem um esquerdista que faz essas coisas malucas, o que basicamente acontece toda semana hoje em dia, eles sempre correm para o argumento, mas o Trump. Mas o Trump o quê? E o Trump disse lute. Atiramos na sua direção porque ele disse lute? Nós te espancamos porque ele disse lute? Não, nós fomos às urnas e foi lá que nós demos uma surra em você. Nós vencemos você eleitoralmente, não fisicamente. Foi lá que demos uma surra em você, eleitoralmente, do jeito que deve ser feito. Nós não fomos violentos. Quero dizer, olha o que aconteceu em 2024. Todos os estados decisivos e nós demos o voto popular para Trump. Nós derrotamos eles nas urnas, não fisicamente. É simples, cara. Mas enfim, deixem aí nos comentários, me digam o que vocês acham e quais são suas opiniões. Essas coisas, sabe, como eu disse antes, já falei pra vocês, é frustrante assistir esse tipo de coisa, cara, porque é tipo, mano, é tão bobo. Tipo, acho que é isso que eles chamam de gaslighting, né? Se eu entendo direito a definição de gaslighting, não gaswriting, acredito que coisas assim são gaslighting. Me avise, eu não gosto de usar esse tipo de terminologia. Sabe, pessoas da esquerda meio que destruíram palavras e frases assim.
então eu nem presto atenção nelas. Mas eu acredito que o que você acabou de ouvir ali foi tipo manipulação psicológica. Acho que esse é o termo correto. Mas deixe seu comentário. Me diga o que você pensa e qual é a sua opinião. Como sempre, agradeço todo o carinho e apoio contínuo. Se cuidem aí fora. Paz e amor. Estou indo nessa.